Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. Nós estamos no fim do mundo? Você acredita na marca da besta? Hoje nós estamos com um convidado que diz que vai tentar responder as nossas, ou tirar as nossas dúvidas. Vamos tentar? Vamos lá. Bora então. Vamos nessa aventura escatológica. Pastor, novamente, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É um tema muito polêmico. Eu sei que muitas pessoas vão duvidar de algumas coisas, até porque a gente está aí na era da tecnologia, então tem muitas coisas que vai bater de frente. Se você duvidar de qualquer coisa que ele responder, ou de qualquer coisa que ele falar, escreva aí pra gente. Ou a gente vai te responder de outra forma, ou você vai ficar sem resposta. Essa é boa. É um prazer estar aqui com você, Joel, a Paola, a turma aqui que trabalha, a plateia que está aqui presente, né? É uma alegria muito grande poder aproveitar esse instrumento de comunicação e levar informação para as pessoas. E a informação ela é muito importante, porque eu já assisti vários podcasts seus aqui, e as pessoas que vêm aqui sempre trazem informação. A informação produz conhecimento, o conhecimento produz progresso, ou na vida pessoal, ou na vida comunitária, ou em qualquer área da vida. Então, é um prazer estar aqui contribuindo com esse podcast maravilhoso que vocês têm. Que bom. E passo a palavra para a nossa companheira Paola. Pois é, dessa vez nossa equipe foi para as ruas para saber quais são as dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos ouvir? Vamos lá. Moço, momento. Você acredita no final do mundo? Não. E você já ouviu falar da marca da besta? Não. Você tem alguma dúvida em relação a isso? Quer falar alguma coisa, perguntar uma coisa sobre o que você quer? O que você tem a me dizer sobre o final do mundo? Nós vamos falar dessa questão no nosso podcast Cristão do Mundo Real. Muito bem. A primeira pergunta que a moça fez sobre o fim do mundo, ela não acredita no fim do mundo. Eu também não acredito. Porque a Bíblia nunca mencionou o fim do mundo. A Bíblia fala fim da história humana caída. É diferente de fim do mundo. É que no imaginário coletivo, nós estamos encaminhando para o fim. O fim é um fato. Mas não é o fim do mundo. Porque o mundo será transformado, renovado. Não somente o planeta vai passar por uma transformação, onde haverá novos céus e nova terra, como o próprio universo vai passar por uma mudança, por uma transformação de um estado caído para um estado de perfeição. Então, fim do mundo é estar presente no imaginário coletivo. Jesus nunca disse fim do mundo. Sempre as palavras foram fim dos séculos, consumação dos séculos. E século no grego é aion. Aion é uma era. Mas o fim do mundo ficou popularizado por causa das notícias escatológicas. Então, falar assim, você acredita no fim do mundo? Não, eu não acredito que não vai haver. Vai haver o fim da história humana caída. E Deus vai recomeçar uma nova história. Ponto. Então, o que significa isso? Significa que a história humana que caiu, porque Deus criou todas as coisas perfeitas. Todas as coisas, Paula, tudo Deus fez perfeito. E quando o homem caiu, nossos pais caíram em pecado, criou-se então uma história paralela. Então, ele saiu daquele curso de uma história perfeita e se criou uma história paralela do qual o pecado reina. E naquilo que Deus havia criado, o pecado não reinava. Porque não existia pecado. Sim. Existia a perfeição dos nossos pais, numa comunhão íntima com Deus de maneira perfeita. O ecossistema funcionava em prol da humanidade, que naquela época era Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles criaram uma história que Deus não criou, uma história caída, marcada por corrupção, por desgraça, por tragédia, por dor. E essa história tem que acabar. Só que para ela acabar, ela só pode acabar se Deus intervir nessa história. Por isso que você vai ver muito, principalmente no Evangelho de João, Jesus dizendo, eu não sou desse mundo, vocês não são desse mundo. O que Jesus está dizendo? Vocês não fazem parte dessa história mais. Tem uma outra história que vai ser concretizada, mas não é agora.
Então, como é que ele cria o mundo, mas não faz parte do mundo? Não tem uma lógica nesse negócio aí. Não tem uma lógica isso. Se eu crio o mundo, como é que diz? Eu não sou desse mundo. Mas não foi o Senhor que fez esse mundo? Aí ele diz, não, esse eu não fiz. Quem criou esse mundo foi o pecado através de Adão e Eva. Então se constrói uma história caída, e essa história caída, ela tem que ter um fim. Ela tem que acabar. Porque ela traz sofrimento, tragédia, dor e morte, de que Deus não criou isso. Então, quer dizer, entrou na história da civilização humana uma história de terror. Essa história tem que acabar. Então, quando é que ela vai acabar? Na verdade, ela já começou quando Jesus Cristo visitou-nos a primeira vez. Então, a vinda de Jesus Cristo foi o começo do fim dessa história. E por isso que ele volta uma outra vez. Então, quando ele voltar uma outra vez, essa história vai ser finalizada e vai voltar a ser o que era antes. Só que de uma maneira muito melhor. Porque antes, em Adão e Eva, ainda assim existia Satanás. Então quer dizer que o mal era uma possibilidade. O mundo era perfeito, mas o mal era uma possibilidade. E como era uma possibilidade, estava na iminência e aconteceu o mal, infelizmente. Mas quando Jesus Cristo voltar, nem Satanás vai ter mais, porque ele será lançado no lago de fogo que há de para sempre. Então, nós não teremos nenhum traço de possibilidade de maldade. Então, quando Jesus Cristo anuncia o fim, não é o fim do mundo, é o fim dessa história trágica que tem que acabar. E ela vai acabar. E antes que ela acabasse, Jesus Cristo, ele deu alguns sinais que o Apocalipse vai detalhar com informações precisas e preciosas. E isso é importante falar. Agora, eu entendo que a moça disse, eu não creio no fim do mundo. Porque o fim do mundo, ele significa, junto com o fim do mundo, o grande julgamento. Então, está incutido no subconsciente de todos nós que ninguém quer ser condenado por qualquer coisa que seja. Então, eu prefiro não acreditar naquilo que me pune. Sim. Eu prefiro não acreditar naquilo que vai me castigar. Então, é melhor eu dizer, eu não creio que vai haver fim do mundo, mas dentro da alma dele, ele está dizendo, eu não quero que isso aconteça. Porque se isso acontecer, fatalmente eu vou estar condenado. É uma defesa. É uma autodefesa. Então, eu não vou, eu não quero, eu não creio. Mas, semanticamente falando, fim do mundo, de fato, eu também não creio, né? Sim. Mas o que vai acontecer mesmo é o fim da história humana caída. Poderia falar todo o podcast sobre isso, mas não estamos para falar só desse aspecto, né? E de outros também. Mas é fantástico. Uma coisa importante, a Bíblia é o único livro dentro da estante considerada sagrada que diz que haverá um fim na história. Nenhuma outra cultura, Paula, nenhuma outra cultura, nem os Vedas, o livro dos Vedas dos indianos, nem o Tao Chi dos chineses, nenhum outro livro diz que vai haver um fim da história. Todos eles acreditam no eterno retorno. Ora, se tem um eterno retorno, significa que o mal nunca vai ser vencido. Isso aí é uma outra questão filosófica teológica. Que o fim de todas as coisas significa o fim do mal. Então, o que nós queremos? É o fim do mal. Para o mal não existir na nossa experiência, essa história tem que acabar. Sim. Então, a Bíblia é o único livro que tem começo, meio e fim. Então, a crença no eterno retorno, a crença que nunca nada vai se acabar, é uma perpetuação do mal. Aí os camaradas falam assim, mas como é que vão resolver o problema do mal? Aí se ensina a reencarnação, que na verdade é o eterno retorno e nunca resolve o problema da humanidade. Então, Jesus Cristo vai vir para pôr um fim, não somente um fim geral, mas principalmente o fim da história humana. O ser humano não vai acabar. Nem os que serão salvos, nem os que serão condenados. Os que serão salvos habitarão em novo céu e nova terra. Os que serão condenados estarão num lugar que para sempre, eternamente, jamais vão escapar de lá. E não vão estar mais na presença de Deus. E esse lugar, você acredita que é a terra? Não, esse lugar é imaterial. É um lugar imaterial. A Bíblia não traz nenhuma informação. O máximo que a gente pode ir
é quando Jesus disse que será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Como um teólogo escocês do século XVI, John Trapp, ele disse que onde Deus não tem voz, não devemos ter ouvidos. Moça, um momentinho. Você acredita no final do mundo? Não sei. Já ouviu falar da marca da besta? Já. Tem alguma dúvida sobre a marca da besta ou o final do mundo? Sobre o final do mundo. Qual que é a dúvida? Eu queria saber a diferença entre o arrebatamento e o reino milenar. Beleza, você vai ficar sabendo no Cristão do Mundo Real em nosso podcast. Valeu. A pergunta desta outra moça é muito interessante. Na verdade, não há diferença entre o Apocalipse e o reino milenar, porque um está dentro do outro. O reino milenar, nós só sabemos do reino milenar porque o Apocalipse revela isso. Aliás, Apocalipse, do grego apokalupto, significa aquilo que se revela ou aquilo que se desvela. Em outras palavras, Apocalipse é Deus levantando o véu da história e mostrando para nós como que acontecerá o fim dessa história humana caída, para começar uma nova história, uma história humana perfeita, com seres humanos restaurados, como a Bíblia fala em 1 Coríntios 15 e também em 2 Tessalonicenses, com corpos glorificados, né? Que é uma coisa fantástica, nós não temos noção do que seja isso, mas será uma coisa gloriosa. Então, o reino milenar, a doutrina do milênio, dentro da escatologia é uma palavra grega, eschatos, e logia é estudo das últimas coisas. Eschatos significa último, últimas coisas. No caso, a escatologia é a doutrina das últimas coisas. O reino milenar, ele é interpretado por 3 visões. Nós temos a visão pré-milenista, que Jesus Cristo vem e arrebata a sua igreja no arrebatamento invisível, e começa um reino de 1000 anos, de acordo com Apocalipse capítulo 20. Temos o pós-milenista, que acredita que vai ter 1000 anos de Jesus Cristo reinando na terra, e Jesus Cristo pregará o julgamento final no final desses 1000 anos. E tem o amilenista, que não acredita que vai ter 1000 anos literais, mas que é um reino de Deus espiritual, que começou na primeira vinda de Jesus, e percorre a história do qual nós já estamos vivendo esse milênio, né? E ele vai se finalizar em algum momento na época quando o anticristo estiver reinando. Então, são essas 3 visões sobre o milênio. Então, quando a moça pergunta sobre Apocalipse e reino milenar, então o reino milenar é revelado no livro do Apocalipse. Eles não estão separados. Eles estão juntos. E a doutrina do milênio, ela é exatamente apresentada em Apocalipse capítulo 20. Então, as 3 visões são extraídas do Apocalipse capítulo 20. Eu tenho aquilo que eu acredito, eu tenho a minha linha de pensamento sobre o milênio, mas o fato é que, dentro da pergunta da moça, da entrevistada, o reino milenar está dentro do Apocalipse. É isso aí. Ele não teria diferença. Não, no sentido, não há diferença, porque esse assunto faz parte do pacote do Apocalipse. Faz parte das revelações das últimas coisas. Mas elas não estão separadas. A diferença é como se interpreta esse reino milenar. Aqui que está a diferença. Mas o fato em si, como uma profecia, ele está dentro do livro do Apocalipse. E qual a tua interpretação sobre isso? A minha interpretação, eu acredito no amilenismo, por uma série de fatores. Quais? Aí você agora... Vamos que a gente tem tempo. Uma série de fatores, porque, na verdade, o que acontece? O reino milenar, ele tem muitos indícios. E todos os indícios, eles estão dentro desse conjunto do reino milenar. Por exemplo, acorrentamento de Satanás é um indício do reino milenar. A ressurreição é um indício do reino milenar. Né? A prisão de Satanás, a ressurreição, né? São esses indícios que falam, são coisas que vão acontecer no milênio. Uhum. Né? O arrebatamento da igreja está dentro do reino milenar, do assunto reino milenar. Então,
fazendo uma apresentação assim, daquilo que eu creio, a Bíblia dá indícios, Joel, de que estamos de fato vivendo esse reino. Jesus Cristo, antes de chegar, o João Batista vai dizer: arrependei-vos e credes, porque o reino de Deus está próximo. Então, as pessoas pensam reino de Deus lá no futuro, quando Jesus voltar. Não, o reino de Deus, ele vai ser absolutizado lá, mas ele vai ter o seu início provisório agora. Então, Jesus Cristo, ele trouxe o reino de maneira provisória, de maneira a ser ainda absolutizado. Ele só não veio de vez porque as pessoas precisam encontrar a salvação. Então, ele veio primeiro como cordeiro, ele veio como salvador. Então, ele veio a primeira vez e quando ele veio, ele trouxe o reino com ele, o reino era muito presente. Então, dentro dessa perspectiva, Mateus capítulo 12 vai dizer assim, que Jesus Cristo, contando um caso, quando ele é acusado de ter expulsado um demônio, por ele fazer isso pelo poder de Beelzebul, ele diz: não, um reino dividido ele não resiste, ele vai cair. Aí ele diz que o valente é amarrado por um mais valente, então ele vai saquear a casa. O valente é o diabo, o mais valente é Cristo, que a amarrou. A palavra que é usada lá em Apocalipse capítulo 20, quando diz que Satanás foi amarrado com uma grande corrente, a palavra, gente, a palavra original, ela dá uma perspectiva mais ampla e correta de qualquer interpretação. A palavra para amarrar no grego é edesã. Essa palavra amarrar, edesã, não é um amarrar literal. Sim. É um amarrar é um amarrar abstrato. Por exemplo, é a mesma palavra que em 1 Coríntios capítulo 7 diz que a mulher está presa ao marido enquanto estiverem casados. E a palavra é edesã. É a mesma palavra usada para amarrar Satanás. Então quer dizer, marido e mulher estão casados, eles estão presos um no outro. Mas não estão presos literalmente. O marido, quando vai trabalhar, não tem uma corrente no braço dela, no braço da esposa, e eles vão para o trabalho. Não. Edesã é isso no grego. Mas e esse GPS que tem no meu telefone aqui? Sabe o que é isso? Edesã. Então, é a palavra usada. Então, ele é amarrado. Então, o amilenista acredita que o reino de Deus está presente em Jesus Cristo quando ele veio a primeira vez, porque, de fato, cremos que Satanás está amarrado. Um outro exemplo, eu gosto muito de falar sobre isso. 1 Pedro 5 diz assim, que Satanás anda em derredor. Por que ele não entra? Por que ele não entra? Por que ele só fica ao redor? Então, sabe, Paulo, como é que eu ilustro? Eu ilustro assim, ó, um cão, ele está amarrado num cabo de aço, da casinha dele até o portão, e a corrente tem 2 metros. Então, o cabo de aço tem 10 metros e a corrente de espaço tem 2 metros. Então, ele só pode ir 10 metros e 2 metros para o lado. É assim que eu vejo Satanás. Ele é limitado nas ações da história da gente. Depois de Cristo, ele é limitado. Antes não, mas depois ele é limitado. Então, uma das marcas do reino milenar é o acorrentamento de Satanás, que nós cremos, nós amilenistas cremos que ele já está. Aí temos a ressurreição, que é outro sinal do amilenismo, do reino milenar. E a Bíblia diz que quem está em Cristo ressuscitou espiritualmente, cremos nisso aí. E o arrebatamento da igreja também é um fato. Só que é muito popular o arrebatamento invisível. É muito popular. É impressionante como que, principalmente a mídia, populariza muito. O arrebatamento invisível é aquele que as pessoas vão estar assim, num lugar e um é tomado e o outro é deixado. Não, esse dia eu cheguei em casa, minha esposa tirou a roupa da nenê, deixou no chão e foi dar banho na nenê. A hora que eu olhei a roupa no chão, pronto. Foi arrebatado, eu fiquei. Foi arrebatado e fiquei. Não é nesse... Todo mundo da casa, a roupa no chão. Mas veja, por que... Aí você fica numa situação difícil, né? Então, esse é o modo de crer da maioria esmagadora dos evangélicos brasileiros e norte-americanos. E daí eu posso explicar.
Um homem de Deus que viveu no século XX, que foi Vimalgo. Vimalgo, ele foi o fundador da Chamada da Meia-Noite. É muito famoso. Inclusive, eles têm um website, a Chamada da Meia-Noite. Só que há mais de 50 anos que eles têm esse ministério Chamada da Meia-Noite. O Vimalgo, ele era um pré-milenista. E o Vimalgo, ele popularizou muito o arrebatamento invisível. Demais. Já era uma doutrina crida já no final do século XIX, com um cristão presbiteriano chamado John Nelson Darby, um escocês. Ele era um advogado, ele era um teólogo, e ele também popularizou muito o pré-milenismo. Só que o pré-milenismo ele ficou meio amortecido nos 30, 40 anos iniciais do século XX. Então, no metade do século XX para cima, o Vimalgo popularizou, fez aquela coisa Chamada da Meia-Noite, o noivo vai vir, aquela coisa toda. E ele, Paola, era um homem que vivia a época da Guerra Fria. Ele era suíço, mas ele era radicado nos Estados Unidos. Logicamente, a Rússia, a antiga União Soviética, era o grande satanás da época. E junto com Vimalgo, teve um outro autor chamado Hal Lindsey. Ele escreveu 2 livros best-sellers, que foi Satanás está vivo e ativo no planeta Terra, e escreveu A Agonia do Grande Planeta Terra. Livros pré-milenistas. Somado a isso, nós tivemos o Tim LaHaye, que escreveu Deixados para Trás, que virou filme. Né? Sim. Virou filme, Deixados para Trás. E para a cereja do bolo foi a famosa canção O Mercado Está Vazio. O Mercado Está Vazio. E eu, na verdade, sempre achava essa música, por mais que ela tenha uma melodia linda e uma teologia muito interessante, mas ela é meio catastrófica, não é? Ela é meio tenebrosa, porque ela diz que aviões sem pilotos vão para a destruição, que é uma coisa meio... é muito assustadora essa coisa. Só que essa música, ela foi assim, de um momento ímpar dos Estados Unidos. E somando a isso a questão política, que vivia na Guerra Fria, na década de 60 e 70, meu amigo, foi uma loucura. Se popularizou muito o pré-milenismo, por causa de tudo isso que eu estou falando. E como o Brasil consome tudo que vem dos Estados Unidos, o brasileiro, sem entender, Paulo, os caras não entendem muito, mas ele acredita no arrebatamento invisível. Quando a Bíblia não fala, inclusive a própria palavra arrebatar, no grego é arpazô. Significa? Arpazô significa tomar alguma coisa com esforço, com barulho. Então não seria uma coisa invisível, um piscar de olhos. O piscar de olhos vai ter o arrebatamento, mas não o invisível, mas aquele arrebatamento quando Jesus Cristo voltar e a igreja subir com ele nos ares. 1 Tessalonicenses 4 é muito claro. É que o brasileiro, às vezes, não lê direito a Bíblia. Né? Então, a Bíblia fala, e o apóstolo Paulo disse, e nós iremos ao encontro dele nos ares. Esse é o arrebatamento. É onde Jesus Cristo vai tomar os cristãos. Então, às vezes, o amilenista é acusado pelos pré-milenistas, a gente nem liga por isso, de que nós não cremos no arrebatamento. O amilenista crê no arrebatamento. Ele não crê no arrebatamento invisível porque não tem base bíblica. Não tem base bíblica, não tem base semântica, não tem base de uma natureza, porque as próprias palavras do seu sentido no original não dá lado para isso. O que acontece? O pré-milenismo e o pós-milenismo, eles foram popularizados como teologia. Uma coisa é se popularizar uma ideia e outra coisa é você apresentar a Bíblia. Sim. Então, são essas e muitas outras coisas. É só uma prévia para a gente entender isso aí. A polêmica, Paula, vai exatamente no que um crê e outro crê e outro não crê. Não tem nenhum problema. Isso aí não nega, nenhuma das 3 visões negam a volta de Jesus e negam
a renovação de um novo céu e nova terra, não nega o juízo final, não nega a destruição do mal, não nega a prisão de Satanás, não nega a condenação dos ímpios, não nega a condenação do anticristo, da besta, do falso profeta, não nega. A diferença é o tempo que essas coisas vão acontecer. E pastor, assim, desculpa, irmão. Você acredita que a famosa marca da besta, que tanto se fala, já está hoje presente entre nós? Está presente no imaginário do pessoal. Ela não está presente e ela não vai chegar agora. Uma coisa, com as coisas escatológicas, você tem que ter amor, mas você tem que estudar com racionalidade. Sim. Porque senão a gente fica perdido numa neura. Quando as pessoas me convidam para me dar uma palestra sobre escatologia, a primeira coisa que eu falo, a minha escatologia não é neurotizada. Não é. Ela é lúcida, é racional, é lógica e é bíblica. Ela não é passional, porque o passionismo acaba com qualquer pensamento. Você tem que amar a vinda de Jesus, como diz as Escrituras, mas quando a gente estuda, a gente tem que deixar a paixão de lado, porque isso atrapalha a gente. Então, por exemplo, como você está me questionando, a marca da besta vai acontecer, mas não é... Eu lembro que no ano 2000, quando começou a surgir a código de barra, meu Deus, ó a marca da besta aí. E muita gente acreditou, né? Ah, porque estão fazendo um chip parecendo um caroço de arroz. Então, as pessoas são muito levadas a crer em coisas sem que estude isso primeiro. Como a Bíblia diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Aí eles falam, não, porque o anticristo aí é o presidente da França, o Macron. Ah, porque o nome dele, rapaz, o brasileiro é fantástico. O brasileiro é fantástico, porque o nome dele é Emmanuel Macron. Emmanuel já está querendo lugar, porque o nome de Jesus era Emmanuel. Olha, é fantástico. Eu me divirto com certas interpretações. Mas eu lembro que qualquer pessoa que vai lançar qualquer coisa, o Elon Musk ou qualquer outra pessoa, não, gente. A Bíblia não fala isso. Vai ser um momento único da história, não é agora, não é desse momento. Tem coisas que tem que acontecer antes e já estão acontecendo. O que falta acontecer? Olha, meu amigo, dos 7 selos, eu acredito que faltam ainda mais 3. Dos 3 selos, o último selo vem as 7 trombetas. As 7 trombetas ainda não vieram, não chegaram. A Bíblia fala que tem coisas para acontecer ainda, para Jesus voltar. Então, essa mensagem, essa pregação, dessa iminência, Jesus Cristo pode voltar amanhã, não é assim, a Bíblia não fala isso. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, 4, vai dizer lá que a volta de Jesus não acontecerá sem que antes venha a apostasia e apareça o homem da iniquidade. Nós não temos apostasia e também ele não chegou. Ora, se ele não... Vamos ser lógicos, sem paixão. Se ele não chegou, não tem marca da besta ainda. É lógico. Apostasia. Vamos falar um pouquinho para o pessoal entender um pouquinho melhor o que é. Muito, muito bem. Obrigado. Porque às vezes a gente usa palavras do nosso dia a dia e as pessoas não conhecem. Apostasia é uma disposição mental e racional da pessoa não querer nada com Deus. Não é uma coisa que... Não é uma paixão. É uma coisa lúcida. Porque o grego vai dizer isso. Apostasia é uma decisão lúcida e racional. Não quero nada com Deus. Não chegamos nisso. A rejeição. É uma rejeição. As pessoas falam assim, não, mas olha só, as igrejas... Gente, o que existe hoje é gente desviada. Gente desviada não é gente apóstata. Por exemplo, o apóstata jamais vai ser renovado para o arrependimento. Hebreus fala isso com muita claridade. Por quê? Porque ele toma uma decisão lúcida. A fé só nos é possível pela mente. Ela é uma ação racional.
Ela não é sentimental, ela é racional. O desviado não. O desviado, ele tá lá, mas eu quero experimentar isso aqui, quero experimentar aquilo ali. Aí o cara deixa a igreja, a moça deixa a igreja, vai pra noitada, vai pra festa, vai pra bebida, mas ele tem fé. Aí quando ele está sozinho, ele fala, puxa vida, eu estou longe de Deus, eu preciso voltar para Deus. Isso não é apostasia. O que eu estou fazendo? O coração dele queima, às vezes ele chora, e aquela coisa toda, até que tem um desviado que volta. Então, se ele voltou, ele não era um apóstata. O apóstata não. Aliás, o apóstata pode até nem se envolver com as coisas pervertidas desse mundo. Ele pode ser um cara extremamente da moral, mas o coração dele está pervertido. Porque a mente dele se fechou para Deus. Então, a Bíblia fala que esse sinal é da apostasia. Nós não estamos vivendo isso. Nós estamos vendo gente se convertendo. A gente está vendo igrejas cheias. Né? Nós estamos vendo igrejas, né, aqui na cidade mesmo. Nossas igrejas estão coisa mais linda. O anticristo não está chegando por enquanto. Ele vai chegar? Mas com certeza vai. Mas não é agora. E aí o apóstolo Paulo disse, a apostasia vai ter que vir primeiro. Aí aparece o homem da iniquidade, que é o anticristo, que vai ser essa figura satânica, que vai estar presente no mundo e na história, que vai dominar os homens, e vai dominar não por força física, mas vai dominar por força de inteligência, por força política, por força econômica, por várias forças psíquicas. Ele não vai obrigar, se você não me adorar, ultimato. Não, ele vai conseguir. E a apostasia está vinculada com a adoração a ele, que daí vem a marca. Né? Certo, meu boníssimo Joel? Muito bem. Então eu posso colocar o chipzinho lá, que é meu cartão de crédito, CPF, pode, fica à normal. vontade. Fica à vontade. A mulherada tá liberada também. Ó, a Paula disse que queria colocar um chip da beleza, que emagrece, o cabelo penteia sozinho, passa rímel sozinho, tem um negócio meio assim. Então pode colocar, tá liberado. A mulherada tá liberada pra colocar o chip da Uma coisa que eu vou beleza. falar com quem está assistindo, eu sei que são muitas pessoas que assistem o podcast de vocês, é atentar aos princípios bíblicos. Nós não podemos nos deixar levar pela paixão, mas nós temos que ver o que a Bíblia diz. É o caminho. Então, quando aparece alguma coisa aí, porque isso aqui é um sinal da besta. Não é bem assim também. Né? Besta que acredita nessas coisas. O verdadeiro besta, né? Besta que deixa de acreditar na Bíblia para acreditar em movimentação humana. Né? Agora, claro que cremos de todo o coração que Jesus Cristo vai voltar, aleluia, porque ele precisa pôr um fim nessa história, e isso, Paulo, está em Apocalipse capítulo 5, quando o Cordeiro toma o livro da mão daquele que se assenta no trono. Esse livro tem que ser aberto para essa história humana acabar. Se esse livro não for aberto, essa história humana não acaba. Sim. Então, o Cordeiro toma o livro da mão que está sentado no trono. Quando ele começa a quebrar os selos, aí começa a história do fim do mundo, do fim da história humana começar. Então, para dizer para vocês e para quem nos assiste, o fim da história já começou. É que a nossa leitura não é correta. Sim. Nós estamos sentados, Paulo, no lado errado da janela. Nós estamos sentados na janela errada. Quando é que o fim começou? Quando Jesus subiu aos céus, em Atos capítulo 1. Os anjos dizem, varões galileus, por que olhais para o céu? Este mesmo Jesus que viste subir, ele voltará. Então, ali começa o tic-tac de Deus. A contagem regressiva começou ali. Então, quando você fala assim, nossa, a gente está vivendo os últimos tempos, faz 2000 anos já. Só que o tempo não é o nosso tempo. Entendeu? Então, o fim da história já começou. E nós podemos ver essa agitação toda no mundo espiritual, porque a Bíblia fala que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Pastor, deixa eu voltar um pouquinho. No início você comentou sobre a questão, né, de o diabo estar acorrentado, e você deu o exemplo até do cachorro ali, que ele tem um certo limite. E por ele ter esse limite, como que ele consegue ter o acesso
as pessoas? Quando as pessoas se aproximam da corrente. Qual é a possibilidade do cachorro morder uma pessoa ou atacar uma pessoa se ele está na corrente? Essa pessoa se aproxima demais da fronteira. E como que a pessoa pode se aproximar demais da fronteira? Deixando Deus de lado. E como que deixa Deus de lado? Quando você ocupa a mente e o coração com as coisas dessa vida. E necessariamente, não estou dizendo de coisas carnais, como sexo, droga ou bebida. Pode ser materialismo. Pode ser o dinheirismo. Pode ser a cobiça. O cara nunca se envolveu com bebida, nunca se envolveu com sexo pecaminoso, ele nunca fez nada errado. Mas o coração dele é cheio de cobiça. Ele está se aproximando da corrente. Ganância. O cara que só pensa em dinheiro, a mulher que só pensa em ostentação. Percebe? Chip é a da pessoa. Aí é você que está dizendo, né? Então, Joel, aí a pessoa vai se aproximando da corrente. Entende? Por isso que ele não ataca, ele só pode ir no limite. Ele não entra porque ele... É muito interessante isso, porque a gente escuta de muitas pessoas, né? Deus me abandonou. E esse é um ponto bem interessante. Não foi Deus que te abandonou. Não. Você que abandonou a Deus. Isso, né? Exatamente. Eu acho que a gente não consegue abandonar a Deus, né? Mas... Eu tenho uma mensagem, eu preguei uma mensagem faz muitos anos, nunca mais preguei ela. Onde Deus está quando eu mais preciso dele? Deus está sempre no lugar de sempre, ele não mudou. É a gente que muda. Né? Então, falar da volta de Jesus é a nossa mensagem principal. Só que a gente tem que falar da volta de Jesus sem neura, né? Sem colocar impressões e sentimentos humanos na frente, sem acreditar em tudo que se vê, em tudo que se fala, mas às vezes nem sempre acredita no que está nas Escrituras. Né? Então, Jesus Cristo vai voltar? Vai. Nós estamos vivendo os últimos dias? Estamos, mas esses últimos dias começou já 2000 anos. Ora, se 2000 anos de história, estamos caminhando para o fim dessa história, mais perto a gente fica. Lógico. Só que Pedro vai dizer, inspirado por Deus, que tem aqueles que ficam zombando, dizendo que está demorando demais. Né? A igreja em Tessalônica, eu fiz referência aqui aos Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica, Paula, ela estava caindo nessa crença da volta iminente de Jesus, porque eles estavam sofrendo severas perseguições. Muita gente na igreja estava perdendo emprego, perdendo patrimônio, perdendo família e perdendo a vida. Muita gente estava morrendo. Né? Tessalônica, ela ficava onde tem hoje a Grécia, né? E havia uma perseguição feroz ao cristão. Então, o que aconteceu? Como Paulo já havia ensinado sobre a volta de Jesus para a igreja em Tessalônica, eles entenderam que Jesus estava voltando naqueles dias. E aconteceu um rebuliço muito grande, porque Jesus... Então, tinha uns que não queriam mais trabalhar, e aí o Paulo vai dizer que quem não quer trabalhar também não coma. Né? E tinha outros que estavam se refugiando, quase ficando deprimidos e afastando da fé, porque não tinha certeza de muita coisa. E as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses são cartas para esclarecer o problema que eles estavam acreditando que Jesus voltaria naqueles dias. E eles estavam vivendo um problema regional e estavam globalizando uma situação que não era cabível naquele momento. Foi perguntado para o Dr. Martinho Lutero uma vez, né? E quando a gente fala Lutero, mão no coração. Dr. Martinho Lutero, se você soubesse que Jesus Cristo voltasse amanhã, o que você faria hoje? Ele disse, pagaria as minhas contas, escreveria um livro e plantaria uma árvore. A vida continua. Você tem que viver a vida. Só tem um dia, eu vou vivê-la. Então, eu tenho que viver esperando Jesus Cristo voltar. E de que maneira eu espero Jesus Cristo voltar? Vivendo na presença de Deus, com fé, congregando na igreja, não ouvindo coisas que substituem o amor de Deus no meu coração, sendo fiel à minha congregação, sendo fiel na participação na igreja, sendo fiel nos dízimos, sendo fiel nas ofertas, sendo fiel no evangelismo, sendo fiel em todas as coisas. Eu assim estou fazendo assim, estou me preparando para a volta de Jesus Cristo. Então, a vida do cristão é uma preparação para a volta de Jesus Cristo. Só que a gente não esquece isso.
Aliás, a gente esquece isso. A gente não lembra que o cristão está nesse mundo. Veja bem, eu falei esses dias atrás, numa aula minha. Assim, às vezes eu gosto de passar um conceito para dar um susto no camarada. Aí o cara, né? Daí eu falei, gente, vamos aproveitar a igreja, porque um dia a igreja não vai existir mais. Sabe por quê, né? Por quê? Sabe por quê, Paula? A igreja não vai existir mais. Porque a igreja, ela é uma agência de evangelização na terra. Ela só existe para evangelizar os perdidos. Quando Jesus Cristo voltar, não vai ter mais perdido. Logo, não vai precisar de igreja. Aproveita agora. O que vai ter depois? Só os filhos de Deus. Porque a Bíblia diz, eu serei com eles, eu habitarei com eles, eles habitarão comigo. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Mas não diz que será a minha igreja. Porque a igreja é a última ação de Deus na história. É isso que as pessoas precisam aprender, Paulo. A igreja é a última ação de Deus na história. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é convertido a Jesus Cristo? Sim. Você é convertido a Jesus Cristo? Por que vocês não morreram quando vocês se converteram? Porque Deus quer vocês vivos para pregar o evangelho, para anunciar a volta de Jesus Cristo. Porque se não fosse desse jeito, né? Então cada conversão era uma morte. Então a igreja é a última ação de Deus na história. Então sinta-se privilegiado de participar de uma igreja. Você está fazendo parte de uma agência de Deus, a última agência de Deus na história. Né? O que é o fim da igreja, Paola? É o começo da nova história. Entendeu? Essa é a coisa mais linda que a gente pode aprender. Incrível. É uma aula, né? É um privilégio, uma aula. Ó, se vocês assistiram até o final, vocês estão aprovados no curso de escatologia. Eu só passar e receber um certificado. Mas falar de escatologia é o alimento da igreja, Joel. O grande problema é que Satanás solta bomba de fumaça. De que maneira ele tira da mente dos cristãos a volta de Cristo? Ele é muito astuto. Ele não destrói a igreja. Não tem como. Mas ele solta a bomba de fumaça. Ele inventa teologias, prosperidade. Deus tem o melhor para você nessa terra. Deus não quer o melhor nessa terra. Essa terra está caída. Ele tem o melhor para mim numa outra terra. Então, muitas teologias e muitos pastores estão num sono e não percebem que ensinam os cristãos a viverem nesse mundo como se nunca fosse chegar no fim da história. Como se não houvesse uma outra era. Como se não houvesse um novo céu e nova terra. Então, são bombas de fumaça. Amanhã será melhor que hoje. Amanhã será melhor que hoje. Deus tem o melhor para você. Claro que Deus tem, mas não é um carro novo. Eu mesmo, uma vez eu falei, eu não estou à procura de um grande nome, Paula. Eu estou à procura de um novo nome. As pessoas querem um grande nome, quando a gente precisa apenas ter um novo nome. Aquele nome que eu vou ter na eternidade, que a Bíblia diz que eu vou ter um novo nome. E só tem novo nome quem de fato viveu com Jesus e que quando Jesus Cristo voltar, o nome dele está na lista de presença. E ali eu não vou mais chamar Irangóis, o Joel Bandeira, o Paola. Nós vamos ter nomes celestiais. Meu Deus, isso é maravilhoso. Não, mas a gente ensina que Deus tem melhor para nós nessa terra. Essa terra está amaldiçoada. Oh, meu Deus, é tanta coisa para falar. A gente tem mais 5 minutos. Ok, então vou terminar com isso. Paola, nós somos mais inimigo das trevas do que as trevas nosso inimigo. Sim. Porque quando o mal foi instaurado aqui, na expulsão de nossos pais, as trevas dominaram. A Bíblia diz, o povo que andava em trevas viu grande luz. Quando Jesus Cristo nasceu, ele iluminou o mundo. Ou seja, quando Jesus Cristo, ele na verdade, ele foi o grande intrometido. Porque ele mesmo disse, esse mundo não é meu, eu não conheço esse mundo, eu não sou daqui. Ó. Se você não é daqui, o que você está fazendo aqui? Então, ele não veio melhorar esse mundo. Ele veio pôr um fim nessa história caída.
ele não vai melhorar isso, ele vai transformar isso. O que melhora é a minha e a sua vida quando a gente se converte a Jesus Cristo. Sim. Então, olha que coisa paradoxal. Eu tenho uma mensagem, ainda vou pregar talvez lá na sua igreja, sobre o mundo provisório. Nós vivemos no mundo provisório. E o mundo provisório foi a melhor maneira que Deus fez para não destruir o ser humano. Porque aqui você luta com bem e mal, morte e vida, choro e sorriso. Como é possível duas coisas antagônicas estar presentes no mesmo espaço? No mesmo lugar. É ilógico. Mas Deus fez isso para ele não nos destruir. Então, o mal já estava aqui quando a gente chegou. O mal já imperava. Então, nós somos mais inimigos das trevas do que as trevas nosso inimigo. Nós estamos aqui para banir as trevas. E não as trevas contra... É o contrário. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, porque as trevas já estavam aqui. Então, quando a gente fala do fim da história, fala, fim do mundo, não existe isso. É essa história que tem que acabar. Eu vou fazer uma pergunta que eu ouvi e eu achei bem interessante. Os anjos caídos vieram para a Terra. A pergunta do rapaz. Ok. Os anjos caídos vieram para a Terra. Então, era o mal. E aí, por que Deus veio onde tinha o mal querer colocar o bem? Muito bem. A sua pergunta é... Veja, perguntaram para Agostinho de Hipona no século IV. Um grande pai da igreja, um herói para mim. Para mim, Agostinho de Hipona, ele só perde para o apóstolo Paulo em teólogo. Um cara fantástico. É Jesus Cristo, o apóstolo Paulo e Agostinho de Hipona. Perguntaram para Agostinho de Hipona. Aliás, tudo aquilo que a gente crê foi a teologia dele, tá? Qualquer igreja evangélica, qualquer uma em qualquer parte do mundo. Perguntaram para ele assim, doutor Agostinho, por que Deus não destrói o mal? Ele disse assim, porque o mal não existe. Se Deus tem que destruir o mal, ele tem que destruir o ser humano. Porque o mal é uma ação do ser humano que não tem Deus. Ele respondendo. Ele disse, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Sim. Então, se Deus vai destruir o mal, ele tem que destruir os homens. E ele não quer destruir os homens. Então, o que Deus faz? Deus simplesmente os converte. Porque a melhor maneira de acabar com o mal no coração do homem é a conversão do homem. Porque quando a pessoa se converte a Cristo, o bem volta para ele. Né? Então, mal é uma palavra que nós criamos e inventamos para explicar por que coisas ruins acontecem. Né? Então, você me perguntou, por que Deus ele veio aqui para lutar o mal, banir o mal? Como se... Isso aí foi uma pergunta bem interessante. E, se eu não me engano, é filosófica, viu? Foi muito filosófica. De um ateu que fez essa pergunta. Então... Se fala que os anjos caíram na terra e são mal. Uhum. Né? Por que Deus veio logo onde os anjos, que era o mal, estava? Para criar o ser humano. Uhum. E por que Deus, na sua perfeição, não criou um homem perfeito, que não pecasse? Uhum. Eu achei muito interessante a pergunta. Lógico, a gente sabe. São perguntas, são perguntas lógicas. Mas é uma dúvida que, com certeza, muita gente tem. Muita gente tem. Como eu falei, nós só podemos ir onde a Bíblia fala. Onde a Bíblia nos manda. Sim. Né? Uma coisa que essa pessoa não sabe é que o apóstolo Pedro ele faz uma revelação fantástica. Em 1 Pedro 1, 18 e 20, ele diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Essa é uma revelação fantástica, Paula. Por quê? Porque só uma pessoa que teve uma existência antes da fundação do mundo para dizer o que aconteceu antes da fundação do mundo. Quem foi? Onde que Pedro viu aquilo? De Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o único que esteve presente antes da fundação do mundo. E se ele fala, Pedro, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, lógico que houve uma reunião. Houve uma decisão. Ou seja, quando Deus criou os anjos e Deus criou o mundo, já criou na perspectiva da salvação. Né? Então, quando Deus criou o mundo,
Deus criou o mundo com uma mancha vermelha no universo. Ou seja, já criou o mundo na perspectiva da salvação. Mas então por que ele criou? Porque ele quis criar. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, verso 14, se eu não me engano, todas as coisas tu criastes por tua vontade. Deus quis criar e criou independentemente do que vai acontecer. Ou seja, Joel, Deus resolveu o problema antes dele aparecer. Toda essa história estava escrita? Antes da fundação do mundo. Então, quer dizer, a pergunta é lógica, mas a resposta é lógica também. E é uma pergunta sincera. Eu gosto de perguntas sinceras. Eu já conversei com gente ateu e sei como é que é. E é legal que isso prova também que tem muitas coisas que a gente acredita pela fé. Mesmo que, lógico, a gente tem que seguir o que está na Bíblia. Claro, sempre. Com certeza. Tudo tem que fazer sentido. Não é só em um versículo que você vai se basear tudo, mas tem muita coisa que se a gente não tiver fé, a gente não consegue acreditar nem no que a Bíblia fala 50 mil vezes. Mas veja, esse tópico que você me lança me provoca. Que bom. Me provoca, Joel. Que bom. Você é um provocador. Consciente ou não, você é um provocador, Joel. Aliás, quando eu venho pro seu podcast, eu venho preparado, viu? Fé, quando as pessoas falam assim, eu preciso crer pela fé, o termo que você usou, dá a entender assim, é na sorte. E não é. Não, com certeza. Entendeu? Por quê? Porque a fé é um princípio lógico. A palavra fé no grego é pistes. Pistes no grego é acreditar a partir de evidências. É a mesma palavra no hebraico emuná. Emuná significa é um acreditar com solidez. Por exemplo, eu estou sentado nessa cadeira, não estou? Estou? Sim. Isso em hebraico é emuná. Eu sei que ela me aguenta. Então não é uma coisa que eu vou torcer para dar certo. Eu sei que ela me aguenta. Emuná no grego. A equivalência no hebraico, a equivalência no grego é pistes. Então, vamos todo mundo sair daqui? A gente sai daqui do estúdio. Alguém chega que não estava aqui, alguém chega e encontra as 3 cadeiras e as 3 xícaras. O que as 3 cadeiras e as 3 xícaras me levam a pensar? 3 pessoas estavam aqui. Isso é pistes no grego. Eu acredito que 3 pessoas estavam ali porque tenho evidência. Então, quando eu digo assim, eu creio pela fé, eu creio porque Deus já pôs isso em mim. A Bíblia é a maior evidência, Paula. A Bíblia é a maior evidência. Então, eu sempre digo brincando, só pode ter fé quem é inteligente. Porque... Vamos nos sentir privilegiados. Mas é verdade, Paola. Nós somos pessoas privilegiadas porque nós estamos usando a melhor faculdade racional, que é acreditar em Deus, que é ter fé. Como você disse, eu não estava lá. É verdade, eu não estava lá. Mas quem falou estava. E ele deixou evidências. A morte dele foi uma evidência. A ressurreição de Jesus Cristo é uma evidência. Jesus é a maior e única autoridade em toda a história da civilização humana que pode dizer com certeza as coisas que vão acontecer no futuro. Porque ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Sim. Né? Então, ele é a única fonte. Então, se ele falou uma coisa, você pode acreditar. Porque ele é a única fonte segura. Né? Jesus Cristo, ele é a única autoridade sobre a eternidade e sobre o fim das eras. Porque foi ele que começou e ele vai melhorar tudo isso aqui. Certo, Joel? A gente fala que eu ouvi um rapaz comentando isso, achei muito interessante também, que nada que é feito em cima de uma mentira ou de uma enganação dura por muito tempo. Não dura. Aí ele dá o exemplo e fala, olha a Bíblia. Ela dura até hoje. Então é uma coisa que é feita pela verdade. E a Bíblia foi o livro mais atacado, pelo menos em 1500 anos de história. Inclusive, um dos maiores inimigos da Bíblia, Voltaire, o famoso filósofo francês, ateu, ele disse assim, daqui a 100 anos não haverão mais Bíblias.
100 anos depois, a casa de Voltaire foi sede da primeira sociedade bíblica francesa. Deus gosta de humor, né? Eu sempre falo que Deus tem um senso de humor, assim, peculiar. Peculiar. Tantas casas Deus escolheu Minha de mãe fica Voltaire. até brava. A minha mãe fica até brava. Ai, Paola, tipo, como se não fosse. Eu falo, mãe, mas Deus tem senso de humor, Claro eu que tenho certeza. Ele olha pra nós e faz... Jesus Cristo, aquele famoso... Você quer tirar o cisco do olho do teu irmão quando você tem numa trave? Os estudiosos vão dizer que foi uma piada que ele contou e todos riram do que ele falou. Mesmo que tenha sido um princípio verdadeiro, foi uma piada. Foi uma brincadeira. E é mesmo, você imagina, eu com a trave aqui, deixa eu tirar um cisco do teu olho. Pra gente finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está assistindo, como se o mundo não, né? Como se Cristo fosse voltar amanhã. Amanhã. Para você que está assistindo, vamos hipoteticamente dizer que Jesus Cristo voltasse amanhã. O que você faria hoje? Primeiro, se achegue a Deus. Ele vai chegar até você. Se você não crê em Deus, fale com Ele. Ele acredita em você. E Ele vai te escutar. Ele vai te salvar. Arrependa-se de seus pecados. Creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Reconcilie com as pessoas que você tem relacionamentos estremecidos e fraturados. Com o pai, com a mãe, com o irmão, com o amigo, com o vizinho, com um filho, com quem quer que seja. Pague as suas contas morais em Jesus Cristo. Peça perdão, perdoem as pessoas. Porque Jesus Cristo vai voltar. E se Ele não voltasse amanhã, você pode amanhã encontrar com Ele. E a mesma sugestão eu falo para você. Se reconcilie com as pessoas hoje, você pode não estar vivo amanhã. E a pior coisa da vida é partir para a eternidade com contas deixadas. E não é conta financeira, mas é contas de vida. Contas morais, emocionais. Se reconcilie com Deus, se reconcilie com as pessoas. Quando você sair de casa, marido, diga para sua esposa, eu amo você. Porque se você morrer nesse dia, a última palavra que ela vai guardar de você é que você a ama e vice-versa. Dê um abraço no seu amigo. Fala que ele é especial. Você não sabe se você vai amanhecer vivo no outro dia. A vida da gente é assim. E graças a Deus que é assim. Porque seria um pavor se a gente soubesse o dia que a gente morresse. E seria um pavor se a gente soubesse quando Jesus Cristo voltaria. Deus faz tudo perfeito. Deus te abençoe.